Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Conforme o prometido, o podcast de Tênis Brasil desta semana vai responder questões enviadas aí pelos internautas, nossos leitores aí tão assíduos e tão ávidos de opiniões e visões tão interessantes do circuito internacional. Não vamos perder tempo não, porque tem muita gente aí para eu responder. Vamos começar aí o nosso podcast. Fala, Dalcin. Aqui quem fala é o Henrique. Gostaria de parabenizar esses 25 anos do Tênis Brasil. Gostaria de saber quando surgiu e quais foram as dificuldades desses longos 25 anos da sua trajetória. Obrigado pela tua pergunta e pela tua participação aqui no podcast, Henrique. Olha, a história realmente é muito longa, foram 25 anos, portanto aí vou tentar ser bem sucinto para te dar uma ideia de tudo que aconteceu nesse período, né? Primeiro de tudo, o Tênis Brasil surge realmente na esteira do Guga, do sucesso do Guga. Em 97 ele ganha Roland Garros e se torna esse ídolo nacional. E a internet, quase simultaneamente, um pouquinho antes tinha surgido a internet, mas naquele período no ano seguinte ela começa a ficar um produto mais acessível, mais popular, e isso combinou com o tênis, né? Eu que já tinha tido revista de tênis, eu enxergava a internet como um veículo perfeito para o tênis. Por quê? Pela agilidade e pelo imediatismo que a internet proporcionava ao tênis. Olha que naquela época ainda era uma coisa bem precária, né? Mas combinava com o tênis, aquele ranking que muda toda segunda-feira, aquele vencedor de domingo que na semana seguinte já não é mais a estrela, e sim um outro vai surgir, os grandes heróis que vão modificando. Então a internet combinava com o tênis e essa foi a aposta que nós tivemos ali no início do Tênis Brasil, em outubro de 98. Primeiro era uma revista que a gente chamava até de revista eletrônica, né? A gente atualizava toda segunda-feira, eu esperava acabar a rodada de domingo, esperava na madrugada sair o ranking, aí fazia um resumo da semana, publicava ranking, calendário da semana seguinte, curiosidades. Então a gente começou ali realmente já com um trabalho muito grande, semanal, para dar um conteúdo bacana para o site. E rapidamente fez um sucesso, graças a Deus. Em maio de 99 a gente já passou a ser diário, porque foi a primeira sacada boa que eu tive nesse período todo. Eu fiz todas as contas de ranking, naquela época a gente não tinha essa facilidade toda, mas eu fiz as contas de ranking e concluí que o Guga poderia ser número 1 do mundo em Roland Garros se ele tivesse uma campanha grande, porque ele havia perdido na segunda rodada de 98, são 99, se ele chegasse ao título, ele também chegaria ao número 1 do mundo. E isso era uma notícia extremamente importante e a gente passou a acompanhar isso aí sim com uma atualização diária do site. E julho de 99 a gente já passa a ter já o apoio do UOL, a gente passa a integrar o portal UOL, coisa que infelizmente a gente nunca mais saiu, sempre tivemos ali parceiros fixos do UOL nessa cobertura do circuito internacional, e aí começou toda essa história muito legal, né? A gente fez um pouco de tudo, a gente fez rádio, a gente fez TV, numa época que ninguém imaginava. Hoje streaming é uma bobagem, naquela época, você imagina que em 2008 a gente já fazia streaming lá do Brasil Open, do Sauípe, dificuldades imensas. Anos a fio a gente fez a Copa Gerdau em Porto Alegre, transmitindo ao vivo os jogos da quadra central do Leopoldina, circuito juvenil. Fizemos a Aberto de São Paulo ao vivo, com entrevistas no final do jogo. Então a gente, com recursos muito mais precários que você possa imaginar, né, perto do que você tem hoje, a gente já fez muita coisa. Em 2011 a gente lançou o Bate-Bola, que era um programa ao vivo de segunda-feira, de 1 hora de duração, que a gente entrevistou muita gente importante, né? Já com a participação ao vivo do internauta, que naquela época ainda por e-mail, né? Nós não tínhamos essa facilidade do WhatsApp e tal. Por e-mail ele entrava em contato e fazia sua pergunta, participação para o nosso convidado. Ali trouxemos gente muito legal. Lembro do programa o Carlos Bernardes, que teve 1h30 de duração, porque ele foi realmente um sucesso incrível. E fomos, sim, sempre procurando evoluir. Depois, em 2006, surgiu o blog, né? O blog do Tênis Brasil também, que sempre foi um sucesso grande. Então a gente sempre procurou o tempo inteiro inovar dentro do que o próprio mercado exigia e o que a internet nos deu de possibilidades, né?
Dificuldades foram enormes, né? Trabalhar com esporte no Brasil, trabalhar com tênis especificamente é muito difícil. O tênis não tem um grande mercado, embora você tenha várias empresas que representam marcas no Brasil, mas o tênis não tem uma indústria. Ele tem representantes de marcas, tem bons promotores, sempre teve boas empresas promotoras, mas que sempre estão ali fazendo conta para fechar os seus eventos. As entidades oficiais também sempre trabalharam muito perto do seu limite. Então o tênis não tem um grande mercado que haja uma verba publicitária que possa sustentar um veículo. Então a gente teve muitas dificuldades para levando criatividade, fizemos eventos de tênis, fizemos um grande torneio ali, ainda bem no comecinho a gente fez um evento ali com um torneio de duplas, 1.500 prêmios nós distribuímos num torneio que nós fizemos lá no Marcelo Meyer ainda. Então a gente foi criando outras alternativas, quer dizer, já criamos naquela época, eu estou te falando isso em coisa de 2003, 2004, nós já fazíamos o offline, que hoje é muito comum, né? A gente era uma empresa online que fazia eventos offline, ou seja, eventos reais concretos, justamente tudo para poder engordar o caixa e tocar os nossos projetos todos, né? Mas acho que a maior dificuldade que eu encontrei nesse período todo, Henrique, foi achar profissionais de gabarito para a área. Não que não haja, há muitos, felizmente, né? O jornalismo no Brasil nos permite, principalmente a juventude que sai da faculdade sempre muito interessada, muito ligada, mas um jornalista especializado em tênis era uma coisa difícil, sempre foi uma coisa difícil, né? Porque é um esporte muito específico, tem que ter um conhecimento grande, tem que ser uma coisa, tem que ter uma visão de jornalística muito clara, não pode exagerar, é para ser realmente informativo, é para ser realmente direto na informação, não pode torcer, não pode exagerar. Então, foi muito difícil montar as nossas equipes todas e felizmente, para você, eu vou te dizer realmente muito felizmente, sou muito grato por isso, nós montamos sempre equipes espetaculares que se alinharam ao site, se alinharam à minha forma de ver o jornalismo e se dedicaram extremamente ao projeto Tênis Brasil o tempo inteiro, amaram o que fizeram, nos ajudaram muito, traziam ideias inovadoras, inclusive contradizendo aquilo que eu pensava, me colocavam novas posições. Sou muito grato a todo mundo que passou pelo site, na parte jornalística, na parte comercial, na parte de inovações, né? Porque isso tudo é que fez o Tênis Brasil ser o que ele é hoje. Obrigado pela tua participação, Henrique. Deixo também emendar aqui uma presença do Lisandro. O Lisandro também nos dá o parabéns pelos 25 anos e me faz uma pergunta bem legal para ilustrar esses 25 anos de atividades do site. Ele diz que nesse período todo, quem é que eu acho que poderia ter ganho um Grand Slam não fosse a presença do Big Four? E ele vê essa questão de dois ângulos, o ângulo do talento e o ângulo da consistência. Na opinião do Lisandro, excelente opinião, diga-se de passagem, ele listou ali o Nalbandian, o Tsonga e o Haas como jogadores de talento que não chegaram a um Grand Slam e de consistência Davydenko, Berdych e Ferrer. Olha, Lisandro, excelente a sua colocação, inclusive você faz uma menção rosa aqui ao Gasquet, que também acho perfeita, mas eu vou só te contradizer em uma pequena coisa. O Nalbandian, se a gente pensar bem na carreira dele, ele não chegou a ser grande concorrente do Big Four, porque ele pega o Federer, que inclusive ele é contemporâneo do Federer, e o começo da carreira do Nadal, né? Ele não passa disso a carreira dele, então ele não chega a ser diretamente atrapalhado pelos quatro. Muito pouco, muito pelo Federer, que ele é um cara que ele costumava ganhar muito, né? Ele tinha um jogo que se adaptava muito bem ao jogo do Federer e enfrentou pouco o Nadal, na verdade, né? Naquela ascensão do Nadal de 2005, 2006. E a mesma coisa acontece com o Davydenko. O Davydenko também não foi um adversário direto dos quatro grandes, né? Ele é um pouquinho anterior a isso. Então aí eu mudaria a sua lista só um pouquinho e ousando também. Eu ouso colocar entre os talentosos que não ganharam Slam, Nick Kyrgios, embora a culpa seja muito mais dele do que do Big Four, vamos dizer assim, mas acho que o Kyrgios é um cara de um talento espetacular que deveria ter ganho o Grand Slam, não fosse um cabeça dura, e na área da consistência, pelo volume de jogo que ele demonstra hoje ainda está em atividade, eu coloco o Zverev. Acho que o Zverev é um cara que merece ganhar um Grand Slam por tudo que ele já fez, pela sua variedade de jogo, por como ele se adapta bem em todos os pisos aí. E você também me pergunta
se, até olhando a questão do Guga, se o tênis brasileiro deveria buscar uma transição para o hard, ou seja, está dizendo que nós deveríamos treinar mais para a quadra dura. E eu concordo plenamente com você, já conversei com dezenas de treinadores sobre isso, alguns até não gostam dessa postura, entendo a posição deles, porque realmente formar um jogador no saibro é importante pela consistência dos golpes, etc. e tal. Porém, eu acho que sim, eu acho que da forma que você olha o circuito, tanto masculino como feminino, se joga muito na quadradura. Então é importante você montar essa base no saibro, mas depois é preciso dar esse passo à frente. E uma coisa, por exemplo, que nós vamos ver aí como exemplo claro da atualidade é a Bia. A Bia Haddad, ela é uma jogadora de saibro, sempre foi, nasceu no saibro, mas ela fez a transição, se dando muito bem na grama, né, com aqueles resultados ótimos do ano passado, e agora, já no ano passado e também agora, se mostrando um jogador evoluindo no quadradura, que isso é essencial. A Bia não estaria entre as 20 do mundo se ela não tivesse feito isso, né? Então, eu concordo plenamente com você. Acho que o circuito juvenil precisa ter uma perninha um pouco maior, um pouco mais atenta à área das quadras sintéticas. Tudo bem, Dalcin? Aqui é o Danilo Afonso. Gostaria de parabenizar toda a equipe do portal Tênis Brasil pelo 25º aniversário. A minha primeira pergunta é, Dalcin, qual acontecimento tenístico ao longo desses 25 anos, algo específico que te deu mais satisfação e prazer em publicar no site? Caso a resposta envolva o tênis brasileiro, veja também uma resposta alheia ao tênis nacional. A segunda pergunta é ao inverso da primeira. Qual manchete você não gostaria de ter escrito no site, mas que pela relevância do fato, triste ou decepcionante, teve que publicar? E por último, qual manchete, qual matéria tenística que você gostaria de ter escrito no site, que torceu muito para que ocorresse, mas que não foi possível publicar porque o fato não se concretizou, como por exemplo um resultado de um jogo, ou algo relacionado a um tenista, ou mesmo uma decisão política que favoreceria o tênis como um todo? Danilo, grande participante do blog Tênis Brasil, muito feliz por você estar aqui participando com a gente desse podcast, você que brinda o blog do Tênis Brasil e por consequência pelo próprio Tênis Brasil com excelentes colocações e participação muito positiva, você é um dos grandes destaques do blog, certamente. Olha, pergunta complicada que você me fez, hein, rapaz? Eu tive que parar para pensar bastante nisso tudo. E acho que eu vou por 4 campos aqui. Vamos lá. A notícia que eu tive mais satisfação de publicar, essa não tem nem dúvida, não precisei pensar muito. Foi o número 1 do Guga lá em 2000, né? Estava praticamente começando o site ainda. Eu inclusive estava lá em Lisboa. Mas acho que isso era um resultado inacreditável. Você vê um brasileiro chegar no número 1 do mundo da forma ainda como aconteceu, né? Eu que acompanhei a carreira juvenil toda do Guga e nos campeonatos, inclusive presencialmente, eu via muito Guga, conversava muito com o Larry e vi toda essa evolução do Guga. Ele vinha já, obviamente, aí num outro patamar a partir de 97. Mas chegar no número 1 do mundo na quadradura, fora, ganhando de Agassi, de Sampras, fazendo uma concorrência muito grande com o Safin, ele contundido ali logo na primeira, foi um momento realmente espetacular para o tênis, e o tênis brasileiro merecia ter um número 1 masculino. Nós tínhamos tido a número 1, Maristher Bueno, porém numa fase amadora que o ranking sequer existia, ela apenas era indicada como melhor do mundo, por 3 vezes, aliás, ela fez isso, mas não tínhamos um número 1 numérico no masculino, como foi o caso do Guga, e isso eu achava que serviria para dar um grande arranque no tênis brasileiro, que infelizmente não foi tão grande quanto a gente imaginou. Satisfação internacional, essa é bem complicada, eu tive que pensar bastante para decidir por uma delas, e eu vou por uma meio emocional aqui. Eu acho que a volta do Andy Murray mexeu muito comigo, porque o Murray se despediu das quadras, né? Que já era uma coisa lamentável ver o Murray se despedir e sofrer daquele jeito, até porque nós tínhamos visto exatamente acontecer a mesma coisa com o Guga, né? Quando ele tentou e sofreu e não aguentava mais jogar e não conseguia jogar, e isso novamente acontecia com o Murray, e ele até anuncia a sua aposentadoria, aí resolve fazer a cirurgia e volta a jogar bem. Não voltou ao seu nível, do melhor do seu nível, mas voltou a jogar bem, competitivo e lutando demais. Então eu acho que me deu muita satisfação ver o Murray voltar e dar esse exemplo gigantesco para o circuito do que é amar tênis, porque o Murray não precisa jogar mais tênis, ele está multimilionário, tem uma família linda, tem uma mãe amorosa, ele é uma pessoa muito integrada no circuito todo, mas ele brigou para voltar à quadra e está lá ainda hoje, se sacrificando ali, fazendo o que ele ama, que é jogar tênis.
A notícia que eu não gostaria de ter escrito. Esta também foi fácil para mim, né, Danilo? Porque não escondo de ninguém que eu sou um fã absoluto de Roger Federer. E embora fosse óbvio que ele não voltaria mais à quadra depois de todos os problemas que ele teve no joelho, realmente foi muito chato ter que escrever e dar um adeus para um jogador do tamanho de Roger Federer, da importância histórica dele teve, da forma maravilhosa, magnífica de ele jogar tênis, de ele causar alegrias em quadra. É um fenômeno. Federer é um fenômeno, um dos meus grandes ídolos no tênis, por tudo que ele fez. Então realmente é uma notícia que eu não gostei de escrever, embora será fatal. Como será fatal escrever aí a do Nadal e será fatal escrever também a do Djokovic. O que eu gostaria e não aconteceu. Eu vou jogar essa resposta para uma coisa bem atual. E eu acho que seria o título da Bia em Roland Garros, que é aquela campanha incrível até a semifinal. Aí ela joga de uma forma bastante competitiva contra a Iga Swiatek, que é a fenômeno do saibro atual. Teve condições ali de levar para um terceiro set, jogando um tênis de primeiríssima qualidade. Então, vamos dizer assim, escapou, entre aspas, porque era muito difícil realmente, mas escapou da Bia essa chance de repetir Guga em Roland Garros, dá um enorme salto. Imagina, a Bia já é hoje um sucesso, é uma estrela do esporte brasileiro, uma repercussão enorme, tudo que ela fez. Imagina se ela tivesse ganho em Roland Garros, né? Então eu gostaria muito de que isso acontecesse e infelizmente, por enquanto, ainda não aconteceu. Aproveitar aqui e também nessa linha, respondeu o Stacy Peralta. Ele me pergunta bastante interessante, obrigado, viu, Stacy? Quais tenistas podem ser considerados GOAT, levando em conta a época de cada um, né? A gente sabe que, obviamente, essa discussão toda sobre o GOAT atual, né, que para mim já nem tem mais discussão. Djokovic é, obviamente, o melhor tenista de todos os tempos. Em termos numéricos, nós não temos que discutir isso. Mas vamos lá, década de 70, apesar de ter tido ainda um sucesso até um pouquinho antes, mas eu acho que o Rod Laver era um nome espetacular da década de 70, até o meio para o final da década de 70, o Laver foi o grande nome, um cara espetacular, fechou Grand Slam, estilo maravilhoso, uma pessoa simpaticíssima, e eu colocaria o Laver como o GOAT da década de 70. Na década de 80, obviamente, o Borg, né? Borg era o supra-sumo do tênis nesse período, dominando pisos radicalmente distintos. Jogar no saibro, jogar na grama naquela época era muito mais diferente do que hoje, e ele brindava a gente com um tênis espetacular nas duas situações, né? Década de 90, eu vou de Pete Sampras, que é o meu outro grande ídolo, né? Pete Sampras, um jogador extraordinário, surgiu muito jovem, 19 anos, e tem aquela concorrência grande com o Agassi. Lamento que o Sampras não tenha conseguido se adaptar ao saibro para ganhar um grande torneio também sobre o saibro, né? Ele acaba ganhando Roma, mas ele não ganha Roland Garros, que seria muito importante, porque ele era muito teimoso nessa postura tática dele. Mas para mim foi o grande nome dos anos 90. Anos 2000 também, acho que não há a menor discussão. Federer, né, fez grande parte da sua carreira espetacular durante esses anos 2000 até 2000, vamos considerar aí, né, de 2001 a 2010. Federer foi o grande nome de desse período longo aí, com todas as suas campanhas e recordes feitos, e a partir de 2011 para até 2020, que seria a década seguinte, não há a menor dúvida que se trata de Novak Djokovic, que, como eu também te disse, eu considero o GOAT geral, porque o melhor jogador de hoje é sempre o melhor jogador de todos os tempos. Não tem muita saída, sabe? O tênis é um esporte de constante evolução. Você está sempre evoluindo fisicamente, tecnicamente, taticamente. É difícil você ver um retrocesso se você olhar a história do tênis, né? Os jogadores sempre estão indo à frente. Então, o melhor jogador de hoje, que é o Djokovic, ele é automaticamente o melhor jogador de todos os tempos. É um processo meio inevitável, né? Pode acontecer algumas distorções, mas é praticamente sempre isso, e olha, isso eu arrisco dizer para você, em qualquer outro esporte. E deixa eu aproveitar também e responder o André Abelha, que ele também entra na questão do GOAT, né? Claro, sempre a questão do GOAT, e me disse se é possível a gente distinguir o melhor de todos os tempos do maior de todos os tempos. Eu acho que é completamente possível, sim, André. Inclusive eu próprio faço essa distinção, já escrevi isso várias vezes. Para mim, o melhor é uma questão técnica, que aí permite
questões subjetivas, de gosto, né? Entra muito mais questões pessoais. E o maior é uma questão numérica que aí não se discute de forma alguma, né? Então, como eu acabei de dizer, para mim, Djokovic é o maior de todos os tempos. Não acho que não resta nenhuma discussão sobre isso. Ranking, Grand Slam, tudo que ele já fez, recordes, não dá para discutir. O melhor é um pouco mais complexo, porém, eu acho que também pouca gente vai duvidar que o melhor, em termos de técnica apresentada em quadra, de classe apresentada em quadra, de arrebanhar tanta gente para quadra de tênis, terá sido Roger Federer. Grande Dalcin, parabéns pelos 25 anos do site Tênis Brasil. Aqui é o Ronildo, que fala algumas besteiras no blog, algumas engraçadas, outras não. Mas você é uma celebridade também para o tênis no Brasil, para os fãs de tênis no Brasil, Dalcin. Por isso eu gostaria de saber, eu tenho curiosidade sobre a sua relação com Gustavo Kuerten, que é o maior jogador do Brasil em todos os tempos, né? Atrás apenas da Maria Esther Bueno, né? Se for colocar ambos os sexos. Mas gostaria de saber se você é amigo dele, se você já frequentou a casa dele, ou se é apenas uma relação comercial que você tem, porque eu também percebo que ele tem anúncios do empreendimento dele, das escolas do Guga, no site Tênis Brasil. Ok, Dalcin? Ronildo, meu amigo, que prazer ter você aqui fazendo perguntas no podcast. Obrigado, aliás, se você me chama de celebridade, estou muito longe disso, mas agradeço tuas palavras e agradeço também tua presença sempre constante lá no blog do tênis, nos divertindo. Você é uma pessoa bem-humorada, brincalhona, que leva tudo na boa, como tem que ser uma discussão sobre esporte, sobre tênis. Podemos nos contrariar, podemos não concordar um com o outro, mas é preciso ter classe, educação e principalmente esse bom humor que você sempre demonstrou lá no blog, e eu te agradeço por isso. Olha, a relação com o Guga minha, como eu disse lá no comecinho já desse sessão, eu vi o Guga nascer assim dentro da quadra, eu acompanhei toda a carreira juvenil dele, vi os grandes títulos juvenis dele aqui no Brasil principalmente, tinha um papo sempre muito grande com o Larry, conheci o Larry muito antes do Larry treinar o Guga, ele treinava a Dada Vieira. Então eu acompanhei bastante a carreira do Guga, mas nunca fui amigo do Guga, até porque havia uma distância geográfica aí e tal. Aí o Guga vira uma celebridade, ele sim, um jogador de primeira linha do circuito internacional, então o nosso contato nunca foi grande, nunca foi próximo, né? Não tem nenhuma amizade pessoal com ele e tal, de frequentar a casa, de ir nas festas dele, nada dizer e tal, mas a gente se conhece, se respeita, ele sempre que possível me atende, é uma pessoa extremamente simpática, extremamente profissional em tudo que ele faz, e sim, realmente tivemos aí uma grande parceria quando o Guga criou a escola Guga, aliás, um projeto espetacular. O Guga é uma contribuição que ele faz muito importante para o tênis brasileiro. Então, todo esse período que ele teve, que ele tem a escola Guga, ele teve ali junto com a gente, fazendo divulgação de todos os seus projetos. Nessa linha de tênis brasileiro, então vamos aqui para dois outros internautas que me mandam perguntas. O André Aguiar me dá parabéns novamente pelos 25 anos do Tênis Brasil, que é uma referência indiscutível no jornalismo esportivo do país. Obrigado, André. A pergunta dele é se as medidas internas que CBT, federações regionais e governos e externas que viriam de ATP, WTA e ITF, quais dessas atitudes deveriam ser tomadas para que a gente criasse uma forte armada brasileira para um dia brilhar aí no circuito de simples masculino e feminino. Ele conclui com um abraço, que venham mais 25 anos, se Deus quiser, André. Puxa, André, eu acho que tem duas coisas. Eu até vou misturar um pouquinho a sua pergunta, se você me permitir, porque o Carlos Fernando faz quatro questões para mim, aliás, muito nessa linha, e elas vão muito responder o que você me perguntou. Porque ele me pergunta o que a CBT devia fazer para justamente termos mais brasileiros no circuito profissional. Se era contratar técnicos brasileiros e capacitá-los em outros países, criar estruturas de prospecção de talentos no Brasil e depois levá-los para um centro nacional de treinamento, se é fazer mais torneios Futures e Challengers em território nacional, ou tentar trazer profissionais de fora para trabalhar aqui na prospecção de promessas.
Então eu vou misturar vocês dois para dar essa minha visão que eu já falei algumas vezes, né? Eu acho que nós não precisamos contratar profissionais de fora para trabalhar aqui de forma alguma. Nós temos excelentes nomes no tênis brasileiro, ex-profissionais que foram espetaculares e continuam fazendo um trabalho enorme. Nossa, eu posso citar aqui inúmeros nomes importantes que podem fazer esse trabalho, que eu acho exatamente essencial, que é o de prospecção de talentos. Eu acho que o tênis brasileiro ele é muito reativo, ele fica esperando a coisa acontecer para estender a mão e dar apoio. E essa é uma grande falha, uma falha crucial no esporte brasileiro. E eu vejo o vôlei talvez seja o grande exemplo disso, ao fazer peneiras lá em lugares pequenos, ele chama todo mundo, faz peneiras para enxergar esses talentos e aí dá oportunidade a eles. O tênis deveria fazer isso, ou pelo menos ter o que eu chamo de olheiro, para ir lá ver o que está acontecendo no Campeonato do Rio Grande do Norte, lá no Amazonas, lá em Brasília, ver esse circuito. De repente está pintando um garoto, uma menina espetacular lá, e olha quanta gente espetacular o Brasil mostrou em centros não tão desenvolvidos, né? Estamos aí com a Vitória agora, né? A Vitória que não era um centro desenvolvido, como foi o Thiago Fernandes, como foi o Thiago Monteiro, que vem do Ceará. Quer dizer, nós temos, o Brasil é muito grande e tem muito trabalho bem feito em vários cantos do Brasil, e obviamente não dá para você igualar tudo se você não tiver alguém que vá lá e verificar o que está acontecendo. Então, ó, isso é uma estrutura que falta no tênis brasileiro. Já cobrei dezenas de vezes a confederação sobre isso. Até recente entrevista com o Ravel Westrup eu falei disso para ele, porque eu acho que nós não podemos ser tão reativos, nós temos que ser proativos, nós temos que ir procurar esses talentos. Identificou, vamos ver uma forma de ajudá-lo a desenvolver. Então, não tirando o menino lá do Fortaleza, como seria o caso do Thiago Monteiro, trazendo para o Sul, isso não daria certo, mas você pode tirar o Thiago Monteiro de Fortaleza e levar para Salvador, para uma coisa próxima, né, que possa ainda mantê-lo ali na região, no clima dele, perto da família. Então, é preciso trabalhar. E por que nós precisamos criar um centro nacional? Nós não precisamos. Nós temos excelentes centros regionais de tênis. Qualquer canto do Brasil que você olhe, você tem centros seríssimos, com profissionais extremamente capacitados, com uma estrutura muito bem montada. Você vai para Salvador, você tem a UINA. Você vai para Porto Alegre, você tem N entidades, academias e centros importantes. Você tem em Floripa, você tem no Rio de Janeiro, você tem em São Paulo, você tem em Belo Horizonte, você tem em Brasília, com Santos Dumont. Você tem muitos centros que é muito mais barato hoje a confederação pegar. Vou dar aqui um mero exemplo numérico. A confederação pegar, olha, quanto você precisa para tomar conta desses 3, 4 jogadores aqui, treinamento, quadra, tal, 10 mil dólares por mês? Toque 10 mil dólares por mês, daqui a 3 meses eu vou mandar o meu chefe geral quis verificar como é que está indo o teu trabalho. É muito mais barato você gastar 10 mil dólares em 4 regiões do Brasil do que você criar um centro de treinamento e trazer todo mundo para lá e ter uma despesa gigantesca, né? E tirar o garoto ou a menina do seu centro, né? Então eu acho que dá para resolver isso de uma maneira muito mais barata e de uma forma muito mais organizada, né? Então eu acho que levar até os brasileiros para ter capacitação em outros países, acho legal, porque nós podemos aprender muita coisa com os Estados Unidos, com a Espanha, com a França, como o Carlos Fernandes coloca. Acho legal, mas a gente que não é o nosso principal problema, porque nós temos gente muito bem capacitada no Brasil, e está provado isso. Olha de onde acabou de surgir o João Fonseca, olha de onde surge Bia, olha de onde surgem tantos nomes importantes para o tênis brasileiro, né? E esse ponto também eu acho essencial. Futures e Challengers no Brasil. Muito legal ter a ATP 500 no Rio Open, que é um torneio extraordinário. É muito legal a gente sonhar em ter ATP, sonhar em ter Master 1000, mas isso não resolve a realidade do tênis brasileiro. Nós precisamos de base. O garoto que sai do juvenil, que aliás precisa ter no calendário juvenil cada vez melhor, o garoto que sai do juvenil, ele tem que ter o Future do Challenger à disposição para ele gastar pouco e ganhar experiência internacional e ganhar pontos no ranking. Então, são 2 trabalhos para mim que são essenciais hoje. Prospecção de talentos de uma forma proativa e um calendário mais voltado aos torneios de base, juvenil, futures e challengers. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o Alcaraz, esse fenômeno aí que tem incomodado inclusive o Djokovic, que é o atual número 1. O Alcaraz que já chegou a ser número 1 do mundo, já ganhou o Grand Slam. E eu gostaria de perguntar se vocês acham que ele vai chegar, se ele pode chegar longe na carreira, assim como o Big Three, né? Se ele pode chegar nessa marca aí de ganhar mais de 15 Grand Slams, superar, bater recordes.
se esse rapaz aí tem esse potencial todo, só tem 20 anos, né? Gostaria de saber se vocês acham que ele pode chegar lá e se vocês acham que ele vai ter concorrência aí no caminho, concorrência à altura. Boa noite a todos. Jonas, grande prazer ter você também aqui no podcast, também outro participante tão habitual lá no blog do tênis, com suas opiniões, sua participação constante e excelentes colocações. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Olha, o Alcaraz já é um fenômeno, né? A gente já viu tudo que ele foi capaz de fazer em tão curto espaço de tempo de carreira, é muito raro. Você veja, eu já falei isso também lá, ele foi muito mais precoce em termos de grandes resultados que qualquer um dos Big Four que a gente imaginar. A qualidade técnica que ele chegou e o nível que ele chegou, muito mais rapidamente que qualquer um deles. Porém, também tem esse outro lado, né? Isso também leva a um desgaste, mas isso leva a um calendário difícil, isso leva a um estilo que ele se propôs jogar que é difícil de jogar, né? Quer dizer, ele é um jogador muito agressivo, mas ao mesmo tempo ele exige muito da parte física. Então, olha, o Juan Carlos Ferrero tem um problema sério, porque ele precisa tentar administrar tudo isso de uma forma que o Alcaraz tenha um desempenho mais linear ao longo do ano. Nós não temos visto isso, ao contrário, temos visto ele se contundir aí com alguma frequência, o que nos causa bastante preocupação, né? Eu acho que ele vai chegar longe, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que 10 slam é um número bem possível do Alcaraz alcançar. 15, olha como você coloca, Jonas, eu já fico um pouco na dúvida se ele vai conseguir chegar a 15 Grand Slam, porque depende justamente dessa concorrência que você cita. Eu acho que ele vai ter uma concorrência, e aliás, nisso eu já quero colocar aqui a pergunta do Antônio Gabriel, que vem muito bem nessa linha, né? Com essa aposentadoria muito provável do Djokovic e Nadal dos próximos anos aí, se é o Alcaraz que vai dominar o circuito, e como é que será essa concorrência entre eles, que também aqui é a pergunta do Jonas. O Antônio Gabriel pergunta se Medvedev e Sinner, por exemplo, são concorrentes diretos, ou se eu vejo o Alcaraz ter um domínio sobre o circuito. Eu acho que não vai ser o domínio que nós vimos do Big Four, de forma alguma. E eu acredito numa evolução do Sinner. O Sinner já está muito mais evoluído. Ele fez excelente mudança no quadro técnico dele, né, do banco dele. Foi uma visão muito boa que ele teve de trazer um treinador do peso para a sua equipe. O Medvedev assim, já está com uma idade mediana, né, para o tênis de hoje. Mas eu acho que ele está um cara ainda muito limitado aos pisos a quadraduras, pisos mais velozes. Eu ainda não consigo ver o Medvedev no saibro e talvez um pouco na grama, ele se virando muito pela postura dele, mas é possível que ele ainda evolua e comece a mudar um pouco essas coisas, né? Mas acho que tem uma série de outros grandes jogadores aí, e pelo menos tecnicamente são extremamente capazes, e aí nós vamos direto falar em Holger Rune, que está nessa fase horrorosa, mas é um jogador de extrema qualidade, potente, físico, de muito poder físico, embora também esteja muito se contundindo, mas é um jogador que nós temos que considerar de enorme capacidade de brigar com o Alcaraz e com o Sinner pelos grandes títulos, né? Vejo esse Ben Shelton, que grande surpresa foi nessa temporada, né? Canhoto de uma potência absurda de golpes, mas muito firme de fundo de quadra, usa slice, tem paciência de trabalhar a ponto, muito boa cabeça para encarar tie breaks, acaba de ganhar seu ATP. Então eu acho o Shelton esse jogador bem interessante. O Aliassime deu um passo para trás, eu não consigo ver ele de novo dando passo para frente, mas é um cara que você não pode excluí-lo de uma possibilidade de repente, né, virar a chavezinha dele e tal. E eu acho que o Korda é um cara que a gente precisa ficar muito atento, porque o Korda tem um jogo extremamente moderno, um jogo extremamente eficiente, moderno. Teve esse problema todo de contusão, 2023 dele acabou não sendo certamente o que ele esperava, o que ele poderia dar mais um progresso aí, mas mesmo assim ele está terminando o ranking ali, pelo menos top 25 ele deve terminar o ranking, o que já lhe dá uma condição ótima para começar a temporada tal. E quero chamar a atenção para um tenista que eu fiquei muito satisfeito em ver jogar, que é esse Arthur Fils.
o francês de 19 anos, que também praticamente, tal qual o Ben Shelton, surgiu agora, nesta temporada aqui. Esse garoto é muito bom, muito firme na base, saca direitinho, não é um cara até muito alto, mas saca muito bem, muito firme na base, pernas adoidado, corre que nem um doido, chega em tudo e é muito consistente lá do fundo, né? Tem um jogador bastante criativo, também dá slice, muda ritmo de jogo. Gostei bastante de ver esse filho jogar. Eu acho que ele progredindo na parte principalmente emocional, que eu acho que pega ainda um pouco ele, e eu acho que esse também é um jogador que vai dar trabalho. Então, eu não acredito e até espero que o Alcaraz não tenha um domínio gigantesco no circuito, porque o que a gente quer ver é competitividade, todo mundo ali brigando, tal, embora eu acho que 10 grandes slams o Alcaraz vai estar de bom tamanho. Por fim, vamos aqui ao Vinícius Benedito Custódio, que é outro participante muito assíduo lá do blog. O Vinícius me fez perguntas enormes aqui, discorreu muito sobre a temporada de 2023 principalmente, e ele está aqui me perguntando e colocando a posição dele de que o circuito feminino se mostrou muito mais interessante, ou pelo menos muito mais equilibrado que o masculino este ano, com uma competitividade maior ali entre as campeãs de Grand Slam, ranking, etc e tal, do que o próprio circuito masculino, que foi um pouco limitado a Djokovic com seus 3 Grand Slam e Alcaraz, que brigou pelo número 1 e tal, e também ganhou o seu Grand Slam em cima do próprio Djokovic. Então que ele acha que o circuito feminino se tornou mais interessante nessa temporada. Ora, Vinícius, é sempre muito difícil você comparar circuito masculino de feminino, né? Eu acho até que você tem razão, o circuito feminino foi mais competitivo em termos de versatilidade, troca de ranking, de briga por ranking. Na verdade, só aconteceu a Sabalenka dominar ali no finalzinho, conseguir dar o salto final ali no finalzinho, mas ela teve várias chances ao longo da temporada, brigando ali com todo mundo, vários jogadores, 4 jogadores diferentes ganhando o Grand Slam, que isso é sempre muito legal, mas isso já é uma tradição do circuito feminino de algum tempo, né? As últimas temporadas foram raras as temporadas que você teve 2 campeãs do mesmo Slam. Acho que a Swiatek talvez tenha sido uma das raras exceções aí. Por essa coisa, as mulheres realmente têm esse padrão competitivo, e aí você vê ali, a Bia entrou na briga, a Bia quase leva a Roland Garros, quase chega numa final do Roland Garros, por exemplo. Então há espaço para todo mundo, conforme o torneio, conforme o momento, conforme as adversárias que enfrentam, né? E o masculino realmente está um pouco mais limitado neste momento a Djokovic, Alcaraz. Eu colocaria também aí o Medvedev, que eu acho que é um jogador que ainda continua muito competitivo ali na ponta do ranking, e com o sexto, o Rafael Nadal acabou se abrindo um buraco ali, né? Realmente a gente viu que a temporada de Saibro, na verdade, foi um pouco mais fraca até do que a gente esperava, porque a ausência do Nadal é essencial, né? Então sim, eu acho isso. Acho que talvez, se a gente olhar apenas a temporada 2023, o masculino talvez tenha ficado devendo um pouquinho, e você tem razão, em grandes jogos. Foram raros grandes jogos, afinal do Wimbledon certamente foi a melhor de todas, pelo menos até agora. Não houve grandes jogos, grandes duelos, e o feminino houve realmente muito mais proximidade, né? Mas eu acho que isso é transitório. Eu acho que o masculino, aí, pela qualidade dos jogadores envolvidos, ainda vai ser um espetáculo em 2024. É isso aí, minha gente. Poxa, falei demais aqui, mas eu quero agradecer demais a presença de todo mundo aqui no podcast, vocês que nos ouvem, vocês que nos mandaram perguntas, vocês que frequentam tanto o podcast como o blog do tênis com tanta assiduidade. Obrigado por vocês, pelos parabéns inúmeros que nós temos recebidos pelos 25 anos do site. Um grande abraço, e semana que vem o podcast volta, porque começam a se definir as vagas aí do Finals masculino, e a Bia está em ação nessa semana lá no WTA Elite. Vamos torcer para a Bia levar esse título aí, que é tão importante para ela. Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.